O milagre que mudou a vida de Fernando, a cura que veio da fé. Fernando tinha apenas 8 anos quando a dermatite atópica começou a dominar sua vida. Não era apenas uma coceira passageira, mas feridas abertas, sangrentas, que ardiam como fogo e o faziam chorar de dor. Os médicos receitavam pomadas, corticoides, banhos especiais, mas nada adiantava. A pele do menino rachava, descamava, e as noites eram um pesadelo de insônia e lágrimas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, via o filho se consumindo em sofrimento e não sabia mais o que fazer. Meu Deus, até quando? Ela chorava, segurando o filho no colo, enquanto Fernando se debatia, coçando-se até sangrar. Os remédios caros drenavam o pouco que ela ganhava, e o desespero batia à porta. Foi então que uma vizinha, Sister Joana, membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou depois de mais uma noite de choro. Maria, você já levou esse menino para a igreja? Lá tem poder, irmã. Deus cura, e os pastores oram com unção. Eu já vi milagre acontecer nos cultos, até doença que médico não curava, Jesus curou. Dona Maria, embora católica, nunca tinha pisado em uma igreja evangélica. Mas o desespero não dá espaço para preconceitos. No domingo seguinte, com Fernando enfaixado como um pequeno soldado ferido, ela entrou pela primeira vez na Universal. O templo estava cheio. O coro cantava com força, e o pastor, no altar, falava sobre a fé que move montanhas. Fernando, mesmo com dor, sentiu algo diferente ali. Não era só o cheiro de incenso ou o som dos tamborines, era uma presença que ele não sabia explicar. Quando o pastor chamou as pessoas com enfermidades para a frente, Dona Maria levantou o filho nos braços e foi. Pastor, meu filho está assim há anos. Os médicos não conseguem curar. Ela suplicou, com lágrimas nos olhos. O pastor colocou a mão na cabeça de Fernando, ungiu-o com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Todo o mal que está no corpo deste menino, eu amarro e jogo no fogo da fogueira santa. Pela fé, ele está curado. Fernando sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era a dor de sempre, era algo novo, como se uma mão invisível estivesse passando sobre suas feridas. O pastor então pediu que ele estendesse os braços, e, para espanto de todos, as crostas começaram a cair. Não como descamação, mas como se algo as estivesse puxando para fora. Em questão de minutos, a pele de Fernando, antes vermelha e inflamada, estava rosada, macia. Sem sangrar. Sem coçar. Mãe, não dói mais. Ele gritou, sorrindo pela primeira vez em meses. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. O templo explodiu em glórias, e o pastor anunciou: Este é o poder de Deus. Quando a medicina falha, a fé opera. Mas o milagre não parou por aí. O pastor explicou que a cura era um sinal, mas a bênção completa viria com a obediência. Ele falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e Dona Maria, mesmo com pouco, decidiu ser fiel. Começou a participar das campanhas da Campanha da Fé, da Corrente de Elias, das vigílias de sexta-feira e a cada culto, Fernando só melhorava. As manchas sumiram por completo, e os médicos, ao vê-lo, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um dermatologista, examinando a pele perfeita do menino. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Respondeu Dona Maria, com um sorriso no rosto. Hoje, Fernando tem 12 anos, não tem mais nenhuma sequela da dermatite e serve a Deus na Universal como ajudante nos cultos infantis. Sua mãe, que antes vivia endividada com remédios, hoje tem uma pequena loja de produtos de limpeza, prosperada após aprender sobre a lei da prosperidade nos ensinos da igreja. Aprendi que Deus não é só para os momentos de dor, mas para toda a vida, testemunha Dona Maria, emocionada, no altar. Quando entreguei meu problema nas mãos dele, tudo mudou. A Universal não é só uma igreja, é um hospital de almas, um lugar onde o impossível se torna possível. E Fernando, com os olhos brilhando, completa: Se Deus curou minha pele, Ele pode curar qualquer coisa. Basta acreditar. Lição de vida. A fé não é passividade, é ação. É ir até o altar mesmo quando tudo parece perdido. É obedecer mesmo quando a lógica diz que não há saída.
Deus não precisa de nossas forças, mas de nosso sim. E quando esse sim é dado com o coração, os milagres acontecem, seja na pele, nas finanças ou na alma. A Igreja Universal do Reino de Deus é prova viva disso, onde a fé é praticada, Deus se manifesta. E a história de Fernando é apenas uma entre milhões que comprovam: com Deus, não há doença sem cura, nem batalha sem vitória. No mesmo culto em que Fernando deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, ouvia cada palavra com o coração apertado. Ela não tinha ido à igreja por acaso, foi arrastada pela irmã, depois de meses se escondendo em casa, envergonhada das marcas que a vida havia deixado nela. Não eram cicatrizes na pele como as de Fernando, mas feridas ainda mais profundas, um casamento destruído pela traição, uma depressão que a deixava sem forças para levantar da cama e, pior de tudo, a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Como assim não basta acreditar? Pensou, enquanto segurredava as mãos trêmulas. Eu já orei tanto, e nada mudou. Mas algo na voz de Fernando a tocou. Não era apenas a cura física, mas a paz que ele transmitia, uma paz que ela não sentia há anos. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Marisa hesitou. Mais uma vez? Para quê? Mas então lembrou das palavras que acabará de ouvir: Deus não precisa da nossa força, só do nosso sim. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou. Os passos até o altar pareceram os mais longos da sua vida. Cada olhada para os lados a fazia querer desistir, como se todos soubessem das suas falhas. Mas quando ajoelhou e sentiu as mãos do pastor sobre sua cabeça, algo estranho aconteceu. Uma calma invadiu seu peito, como se uma voz sussurrasse: você não está sozinha. Senhor, eu não aguento mais, ela chorou. Mas se o Senhor ainda acredita em mim, eu entrego tudo nas tuas mãos. Não houve trovões nem luzes brilhantes. Mas, nos dias que seguiram, Marisa começou a notar mudanças. O vazio que a acompanhava desde a separação começou a ser preenchido por uma esperança teimosa. Um dia, ao abrir a Bíblia sem nem saber por onde começar, seus olhos caíram em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquelas palavras foram como água em terra seca. Uma semana depois, no culto de quarta-feira, Marisa voltou desta vez, por vontade própria. E foi lá que conheceu Clara, uma irmã da igreja que também havia passado por uma separação dolorosa. Clara não só a ouviu sem julgamentos, como a convidou para participar do grupo de oração das mulheres. Pouco a pouco, Marisa foi descobrindo que a cura que precisava não era apenas emocional, mas espiritual. Ela começou a perdoar primeiro o ex-marido, depois a si mesma. 3 meses depois, Marisa subiu ao púlpito com um sorriso que há muito não aparecia em seu rosto. Não era mais a mesma mulher quebrada que havia entrado naquele templo pela primeira vez. Eu vim aqui achando que meu problema era a solidão, a depressão, a traição, ela disse, segurredando um lenço. Mas Deus me mostrou que o verdadeiro milagre não era mudar as pessoas ao meu redor, era mudar meu coração. Hoje, eu não tenho mais ódio. Não tenho mais medo. E, pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Na plateia, uma jovem chamada Ana, que lutava contra vícios e desespero, ouvia cada palavra com os olhos arregalados. Se Deus fez isso por ela, pensou, enquanto apertava o convite do culto de libertação que havia pegado na entrada. E assim, como uma corrente, a fé de um tocava a vida de outro. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias isoladas, são sementes plantadas que crescem, transformam e se multiplicam. Fernando teve sua pele restaurada, Marisa, sua alma. E Ana? Bem, sua história ainda estava apenas começando. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E cada testemunho é um convite para quem ainda duvida: venha e veja. O impossível aqui vira realidade. Ana não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Marisa ecoavam em sua mente como um chamado urgente: se Deus fez isso por ela. Ela olhou para o convite amassado na mão, onde estava escrito em letras fortes: culto de libertação, hoje à noite, 20 horas. Traga seus fardos e vá embora leve. O coração batia tão rápido que parecia querer sair pelo peito. Eu já tentei de tudo, pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. As clínicas, os remédios, as promessas vazias de que dessa vez seria diferente.
Nada havia funcionado. O vício a consumia como um fogo que não se apaga, e o desespero já tinha se tornado sua sombra. Mas naquela noite, algo dentro dela gritava: essa é a sua última chance. Com as mãos trêmulas, Ana pegou o telefone e ligou para a amiga que a havia convidado meses atrás, mas que ela sempre ignorava. Cris, eu vou. Hoje. Não aguento mais assim. Do outro lado da linha, a voz de Cristina tremeu de emoção. Ana, isso é Deus te chamando. Eu te busco agora mesmo. O templo estava lotado quando Ana entrou, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. O ar cheirava a café recém-passado e a um perfume doce de flores, misturado ao suor e à atenção de pessoas que, como ela, haviam chegado ali com a última esperança. No palco, o pastor falava com uma autoridade que fazia o chão tremer. Deus não tem prazer na sua escravidão. Ele quer te ver livre hoje. Ana sentou no fundo, os braços cruzados, como se quisesse se proteger do que estava por vir. Mas quando o coro começou a cantar O sangue de Jesus tem poder, algo dentro dela se quebrou. Não foram lágrimas silenciosas, foi um choro convulsivo, daquele que vem de um lugar tão profundo que parece rasgar a alma. Ela caiu de joelhos ali mesmo, sem se importar com os olhares. Foi então que uma senhora de cabelos brancos, com um sorriso que parecia guardar segredos de muitas batalhas vencidas, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filha, Deus já te viu chorar sozinha. Mas hoje ele está aqui. Entrega. Ana não teve forças para responder, só balançou a cabeça, enquanto a mulher orava com uma fé tão contundente que parecia cortar as correntas invisíveis que a prendiam. Quando o pastor chamou os que queriam libertação para a frente, Ana hesitou. As pernas não obedeciam. E se não funcionar? E se eu for mais uma decepção? Mas então, como um sopro, veio a lembrança da pele restaurada de Fernando, dos olhos brilhantes de Marisa ao dizerem eu me sinto livre. Ela se levantou, trêmula, e deu o primeiro passo. Não foi fácil. Cada metro até o altar parecia uma maratona. Mas quando finalmente chegou, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, algo extraordinário aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz tão profunda que ela sentiu como se o corpo inteiro fosse preenchido por uma luz quente. E então, como se uma mão invisível arrancasse um peso das suas costas, Ana sentiu alívio. Não foi instantâneo. Não foi mágica. Foi um processo que começou ali, naquele momento, quando ela escolheu acreditar que Deus a amava mesmo assim. Nos dias que seguiram, as tentações voltaram, mas agora havia algo novo, uma força que ela não tinha antes. Uma voz que sussurrava: você não está sozinha. 3 meses depois, era Ana quem estava no palco, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Que Deus tinha desistido de mim. Mas ele nunca desistiu. Ele só estava esperando eu parar de correr e deixar ele me abraçar. Na plateia, uma mulher chamada Sofia, que há anos lutava contra a depressão, ouvia cada palavra com os punhos cerrados. Se Deus fez isso por ela, pensou, enquanto apertava contra o peito o convite do culto de libertação que havia pegado na saída. E assim, como uma corrente que não se quebra, a fé de Ana tocava a vida de Sofia. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas a um Deus que não se cansa de estender a mão. Fernando teve sua pele restaurada. Marisa, sua alma. Ana, sua liberdade. E Sofia? Sua história estava prestes a começar. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E cada testemunho é um grito para quem ainda está nas sombras: corra para os braços dele. O impossível aqui tem endereço. Sofia saiu do templo naquela noite com o coração acelerado, como se algo dentro dela estivesse prestes a se romper. O convite do culto de libertação queimava em suas mãos, como se fosse um bilhete para uma última chance. Ela olhava para os lados, como se alguém pudesse adivinhar o desespero que carregava há tanto tempo. Será que Deus realmente pode me tirar deste poço? Sussurrou para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam sem permissão. Chegando em casa, jogou a bolsa no sofá e sentou-se no chão, encostada na parede, como fazia sempre que a angústia apertava seu peito. As vozes na sua cabeça não davam trégua: você não vale nada, ninguém vai te ajudar, isso nunca vai passar. Mas dessa vez, entre os pensamentos escuros, ecoava também a voz da Ana no templo: Deus estava me esperando parar de correr e deixar ele me abraçar.
Sofia fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, fez um pedido em voz alta, entre soluços: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor pode me ouvir, eu não aguento mais. Me mostra que o Senhor está aqui. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só um silêncio tão profundo que, estranhamente, trouxe um pouco de paz. No dia seguinte, ela acordou com uma determinação que não sentia há tempos. Vestiu a roupa mais simples que tinha, uma blusa branca e uma calça jeans desgastada, e foi para a Universal. Não falou com ninguém ao entrar. Só sentou numa das últimas fileiras, como se ainda tivesse medo de ser notada. Mas Deus já a tinha visto. O pastor começou a pregar sobre a depressão como uma prisão invisível, mas que Jesus tinha as chaves. Sofia sentia cada palavra como se fosse dirigida só a ela. Quando o homem de Deus fez o chamado para quem queria ser livre, ela hesitou. As mãos suavam, as pernas tremiam. E se não der certo, pensou. Mas então lembrou de Fernando, da pele sarada, de Marisa, que sorria de novo, e de Ana, que tinha encontrado paz. E algo dentro dela gritou: tenta. Com lágrimas nos olhos, Sofia levantou-se. Caminhou até a frente do altar como se estivesse atravessando um mar, cada passo mais pesado que o outro. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, ela sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse puxando alguma coisa para fora dela. De repente, um calor inundou seu corpo, e as lágrimas secaram num piscar de olhos. Não foi um alívio instantâneo. Não foi como num filme, onde tudo muda de uma hora para outra. Mas quando Sofia abriu os olhos, o peso que carregava há anos, não estava mais lá. Não completamente, mas como se tivesse sido dividido com alguém mais forte. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Nos dias que seguiram, Sofia voltou ao templo. Não porque estava curada, ela ainda tinha dias difíceis, mas porque tinha encontrado um lugar onde podia lutar sem ser julgada. A cada culto, a cada oração, as vozes na sua cabeça perdiam força. Ela começou a sorrir mais. A arrumar a casa. A responder às mensagens dos amigos que há meses ignorava. Um domingo, enquanto cantava no templo, Sofia olhou para trás e viu uma moça nova, sentada sozinha no fundo, com os olhos inchados de chorar. Algo nela se mexeu. Depois do culto, aproximou-se com um sorriso tímido e estendeu a mão. Eu sei como é se sentir assim. Mas aqui a gente não fica sozinha. Porque na Universal, os milagres não são só para quem está no altar. São para quem está no fundo da plateia, para quem ainda não teve coragem de se levantar, para quem acha que já tentou de tudo. São para quem, como Sofia, descobre que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre dar um passo, mesmo tremendo, na direção dele. E assim, a corrente continua. Porque Deus não se contenta em transformar uma vida. Ele quer uma multidão. Um exército de pessoas que, como Fernando, Marisa, Ana e Sofia, possam olhar nos olhos de alguém perdido e dizer: eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou de lá. E Ele pode fazer o mesmo por você. Sofia apertou a mão daquela mulher com força, como se aquele gesto pudesse transmitir toda a dor e o alívio que ela mesma havia sentido minutos antes. Era a irmã Lúcia, uma das obreiras da igreja, que há anos servia na área de acolhimento. Não era a primeira vez que ela via alguém chorar naqueles bancos, nem seria a última. Mas havia algo diferente em Sofia. Uma mistura de desespero e uma pequena chama de esperança que ainda teimava em arder. Você quer conversar? Perguntou a irmã Lúcia, indicando um cantinho mais reservado, perto dos fundos do templo. Sofia assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Enquanto caminhavam, ela reparou nas fotos penduradas na parede, depoimentos de curas, famílias reunidas, pessoas que haviam superado vícios, dívidas, doenças. Cada imagem parecia gritar: se Deus fez por eles, pode fazer por você também. Mas Sofia ainda duvidava. Sua história era diferente. Seu problema não era uma doença ou uma dívida. Era algo que carregava há anos, uma ferida que ninguém via, mas que doía como se fosse física. Eu não sei nem por onde começar, confessou, sentando-se em uma das cadeiras de plástico. Às vezes acho que não mereço ajuda. Irmã Lúcia não se surpreendeu. Já tinha ouvido frases assim antes.
Mas dessa vez, em vez de responder com palavras, ela fez algo inesperado. Abriu sua bolsa e tirou um pequeno caderno gasto, cheio de anotações à mão. Isso aqui é o meu livro de milagres, disse, folheando as páginas com carinho. Cada nome aqui é de uma pessoa que chegou como você, achando que não tinha jeito, que já tinha tentado de tudo. Mas Deus não olha para o que a gente merece. Ele olha para o que a gente precisa. Sofia olhou para as páginas cheias de datas, nomes e pequenas anotações como livre das drogas, filho voltou para casa, câncer curado. Seu coração apertou. Será que o nome dela poderia estar ali um dia? E se eu não tiver fé suficiente? Perguntou, a voz trêmula. Irmã Lúcia sorriu, como se soubesse de um segredo. Fé não é sobre a gente ter força, Sofia. É sobre a gente deixar Deus ser forte por nós. Você não precisa vir aqui perfeita. Basta vir. Ela segurou a mão de Sofia novamente. Semana que vem tem uma corrente de libertação especial. Você vem? Sofia hesitou. Parte dela queria dizer sim, mas o medo ainda falava mais alto. O que as pessoas iam pensar? E se nada mudasse? Como se lesse seus pensamentos, irmã Lúcia acrescentou. Não é sobre o que os outros vão dizer. É sobre o que Deus vai fazer. E Ele já começou a trabalhar em você hoje. Você não acha que é coincidência ter entrado aqui hoje, justamente no dia em que a mensagem era sobre quebrar correntes? Sofia lembrou-se do sermão do pastor. Falava sobre como o diabo usa as mesmas táticas, isola, acusa, faz a pessoa achar que está sozinha. Mas Deus age diferente. Ele chama, abraça, restaura. E de repente, ela entendeu. Não era sobre merecer. Era sobre se permitir ser alcançada. Eu vou, disse, finalmente. Eu vou estar aqui. Na semana seguinte, Sofia chegou cedo. O templo já estava cheio, o ar carregado de expectativa. Dessa vez, ela não se escondeu nos fundos. Sentou-se mais à frente, perto de um casal que cantava com os olhos fechados, como se cada palavra da música fosse uma oração. Ela observou as pessoas ao redor, um homem com muletas, uma senhora com um lenço na cabeça, um jovem com olheiras fundas. Todos ali carregavam alguma batalha. E no entanto, havia uma paz estranha no ar, como se aquele lugar fosse um refúgio onde as feridas podiam, finalmente, ser expostas sem vergonha. Quando o pastor chamou os que queriam ser libertos para irem ao altar, Sofia sentiu o coração acelerar. Suas pernas tremiam, mas ela se levantou. Um passo. Depois outro. E então, estava lá, de joelhos, com mãos estendidas sobre sua cabeça enquanto vozes ao redor clamavam em oração. Senhor, quebra essa corrente. Ouviu o pastor declarar com autoridade. O inimigo não vai roubar mais a paz dessa filha. E então, algo aconteceu. Não foi um raio. Não foi uma voz do céu. Foi uma sensação de leveza, como se um peso que ela carregava há anos tivesse sido tirado de seus ombros. Lágrimas quentes escorreram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor. Eram de alívio. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse respirar. Quando abriu os olhos, viu irmã Lúcia sorrindo para ela, com os olhos brilhantes. Bem-vinda de volta, disse a obreira, como se Sofia tivesse voltado de um lugar muito distante. E, de certa forma, era verdade. Ela havia voltado. Para si mesma. Para a vida. Para Deus. Nos dias que se seguiram, Sofia notou as mudanças. Não foram drásticas, nem imediatas. Mas estavam lá. O desespero que a acordava de madrugada havia se transformado em uma quietude. As memórias que a perseguiam perderam o poder. E, pela primeira vez, ela conseguiu olhar no espelho sem se odiar. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras do templo depois do culto, irmã Lúcia se aproximou com o seu caderno. Hoje é um dia especial, disse, entregando uma caneta a Sofia. Quer adicionar o seu nome? Sofia olhou para a página em branco, depois para a obreira, e finalmente escreveu, com letras trêmulas. Sofia R. 12 de maio de 2023, livre da depressão e da culpa. Deus restaurou minha alegria.
Quando fechou o caderno, sentiu que não era apenas um nome a mais na lista. Era um testemunho. Uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Mesmo quando a gente não vê, Ele está preparando a libertação. E assim, a corrente continuou. Porque Sofia não guardou seu milagre só para si. Ela começou a notar as pessoas que chegavam ao templo com o mesmo olhar perdido que ela já teve. E, com um sorriso, estendia a mão. Eu sei como é se sentir assim. Mas aqui a gente não fica sozinha. O milagre que não termina. Anos depois, Sofia voltaria àquele mesmo caderno, agora gasta pelas mãos de tantos outros que, como ela, escreveram seus nomes com lágrimas de gratidão. Não era mais uma lista, era um mapa de batalhas vencidas, um altar de histórias que se entrelaçavam na mesma promessa: Deus não abandona. O milagre de Sofia não foi apenas a cura da depressão, mas a descoberta de que sua dor tinha um propósito. Cada palavra que ela sussurrava aos que chegavam quebrados: eu entendo, mas não vai durar para sempre, era uma semente plantada em solo fértil. Muitos daqueles rostos, que um dia tremiam ao assinar o caderno, agora o faziam com firmeza, acrescentando: e eu também sou prova. A lição. Os milagres não são só para nós. Eles são como pedras jogadas em um lago, o impacto é nosso, mas as ondulações alcançam vidas que nem conhecemos. Sofia aprendeu que a libertação verdadeira não é apenas ser tirado do poço, mas estender a corda para quem ainda está lá. E assim, o caderno continuou a circular, página após página, preenchido por nomes que, juntos, contavam uma única história, a de um Deus que transforma cinzas em beleza, e solidão em comunidade. Porque, no fim, o maior milagre não é a cura, é descobrir que, mesmo nas trevas, nunca estivemos sozinhos. E que, às vezes, somos nós as mãos que Deus usa para segurar as de alguém mais.